Quero dizer boa noite e a paz do Senhor a todos, né? Eu vim aqui explicar como que é renunciar à homossexualidade. Esse pecado ele é muito comentado nas redes sociais, as pessoas julgam, dizem que não existe ex-homossexual, não existe, a gente tem que ser feliz, a gente tem que ser o que a gente é. Não existe isso. Biblicamente, a palavra do Senhor diz que a homossexualidade é abominável a Ele e que pessoas que praticam essas práticas não herdarão o reino do céu. Não tem como fugir da palavra de Deus, não tem como dizer que isso é certo, que isso não é errado. E eu vim aqui contar um pouquinho da homossexualidade. Como que é renunciar à homossexualidade? Tem pessoas que vão lutar contra esse pecado pelo resto da sua vida. Por quê? Porque o pecado ele não deixa de existir no mundo. E do mesmo jeito que a gente que viemos da homossexualidade, lesbianismo, que lutamos contra isso, a gente matamos um leão todos os dias, porque é prato em cima de prato. Eu escolhi a renunciar a esse pecado, né? Não vou me dizer, eu sou santa, eu isso, aquilo, outro. Não, eu passo por tentações todos os dias da minha vida. Só que a renúncia do pecado, ela vem através do Espírito Santo de Deus. Eu não acredito que você consiga renunciar ao pecado, seja lá qual for ele, se não estiver a força do Espírito Santo de Deus. Eu não acredito nisso. A força humana não consegue resistir ao desejo carnal. E a homossexualidade, para muitos pregadores que não entendem da homossexualidade, é um desejo carnal, entendeu? Ele é um desejo carnal e não tem explicação como veio esse desejo, né? Alguns dizem que é por abuso, outros dizem é porque experimentou, outros dizem porque já nasceu assim. Realmente tem pessoas que já nascem com os traços da homossexualidade, isso aí é verdade, porque eu sou prova disso, eu já nasci com alguns traços de homossexualidade. E não me via como mulher, me via como homem, não sentia atração por homem. Hoje, graças a Deus, até vejo homens com outros olhos. Antigamente nem olhar, nem achar bonito, eu não achava. Quero ler para vocês em Levítico 18, Levítico 18, 22, diz assim: com o homem não se dê tais como se fosse mulher, abominável é. Esse versículo de Levítico 18, 22 é a mesma coisa, tanto para homem, tanto para mulher. Por que eu tô falando da homossexualidade e não dos outros pecados? Não é porque os outros pecados não tem nenhuma nada a ver. É porque eu vivi a homossexualidade. O ano que vem vai fazer uns 5 anos que eu rejeitei a homossexualidade. Lógico, teve todo um processo, ainda estou em processo. Teve todo um reboliço na minha vida para me chegar até aqui, aonde eu estou, né? E vou dizer, não é fácil, não adianta ninguém dizer assim, é fácil renunciar à homossexualidade. Tem pessoas que talvez nem que se casem, mas renunciam à homossexualidade. E o que vale é o esforço da pessoa a renunciar à homossexualidade, né? A pessoa se sente bem, se sente melhor. Tem muitas pessoas que falam assim, mas ela não tá feliz. Isso é mentira, porque eu me sinto uma pessoa melhor do que antes. Eu me sinto uma pessoa mais feliz do que antes, né? E minha vida na homossexualidade nunca foi muito boa. Eu tinha desejo de suicídio, de se matar. Ficava me perguntando por que eu era assim, por que eu era daquele jeito, por que eu não conseguia mudar e tudo. Eu não consigo mudar nada, né? Porque para mudar um homossexual é só Deus. Para sair da vida da homossexualidade é só Deus. E deixar bem claro que a homossexualidade é renúncia, gente. Tem pessoas que falam, Deus vai curar, Deus vai... Não, cura não existe para a homossexualidade, porque não é uma enfermidade, não é uma doença. Arrependimento de pecado para a homossexualidade, todo tipo de pecado, é mudança de pensamento. Deus mudou os meus pensamentos, Deus mudou a minha vida de viver, Deus mudou a minha maneira de agir.
Deus mudou a minha visão sobre a homossexualidade. Também não julgo quem é homossexual, porque é muito sofrido, é muito triste a vida de pessoas que vivem na vida da homossexualidade. Principalmente aquelas que têm desejo no coração de mudar, desejo no coração de sair e abandonar essa vida, entendeu? É triste, não é bom. E quero dizer para vocês que eu estou muito feliz de estar vivendo uma nova vida, uma vida que não estou mais na homossexualidade. Não vou dizer, dessa água eu nunca vou beber, porque eu não sei o meu futuro, porque cada pessoa tem um destino escrito por Deus, cada pessoa tem uma caminhada escrita por Deus. Mas eu venho aqui dizer para vocês que têm desejo do coração de mudar, de sair dessa vida da homossexualidade, continue com esse desejo, vai buscar a Deus, busque na sua casa, no seu quarto, ou até mesmo nas igrejas, busque na igreja, gente. Vai cultuar a Deus, mesmo que você esteja em pecado, vai à busca, porque Deus sonda o coração, Deus sonda o que vocês pensam. Igual, tipo, eu ficava assim, Deus, sempre quando eu vivia nessa vida da homossexualidade, eu vivia falando com Deus assim, Senhor, eu quero mudança, eu quero mudar, mas eu não consigo, eu não consigo. E realmente eu achava que eu não ia conseguir mesmo sair da vida da homossexualidade, rejeitar, né, isso. Já vou avisando que quando você decide sair dessa vida, as coisas complicam mais ainda do que muitos pregadores passam a mão, né, diz, você vai ser próspero, você vai ter tudo bem melhor, você vai ficar tudo na paz. Essa pregação do verdadeiro evangelho de Deus não é verdade. Quando você passa a ser um cristão, você passa por muitas lutas, principalmente julgamentos. Você vai ouvir muito que você não vai conseguir, você vai ouvir que você não é nada, que você não vai conseguir, que isso aí é fogo de palha, você vai ouvir muita coisa. Lógico, tem todo o processo. Para você sair dessa vida, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar a Deus mesmo de verdade. Relembrando a vocês, eu não sou religiosa, eu sou cristã, eu prego hoje a palavra do Senhor para as pessoas, eu prego a graça. Só que a graça, ela vem... O que quer dizer graça? Através de Deus, através da crucificação de Cristo, a gente consegue renunciar às coisas pecaminosas. Vamos dizer assim, eu nunca caí, não sei o que, não. Pode correr o risco de você cair, de você dar uma escorregada. Mas é aquele negócio, você errou, peça perdão e não pratique mais. Continue buscando, continue firme, continue buscando a Deus. Porque... E como ganhar um homossexual, você quer saber? Não é falando que ele vai pro inferno, que Deus vai cobrar dele, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo ali. Não é assim não. Sabe como que um pastor ganhou eu para a presença de Deus? Eu vestida de homem. E sabe o que ele fazia? Ele e a pastora, eles iam pro culto, pregar em outros ministérios, e eu ia com eles. Eles chamavam eu, Regina, vamos visitar uma igreja comigo que hoje eu vou pregar. Aí eu falava assim, pastor, eu vou, mas eu vou sim, vestida de homem. Aí ele falava assim, não tem nada a ver não. Aí eu sentava na igreja, né? Chegava na igreja, todo mundo já me olhava. Aí eu chegava no culto e ia sentar do lado das mulheres vestidas de homem, porque eu parecia muito homem mesmo. E aí os obreiros da igreja iam lá na minha assim, irmãozinho, você tem que sentar do lado de lá, porque o lado de lá que é das mulheres. Aí eu pegava e falava, né? Não, eu sou mulher. Aí eles olhavam assim, né? Assustava. Aí o pastor, né? Que me ganhou para Cristo mesmo de verdade, foi o que caminhou comigo em todas as trajetórias da minha vida. Olhava para mim assim lá do púlpito, né? E a pastora também, e começava a rir de mim. Aí eu amei. E mesmo assim eu não tava nem pro que os outros pensavam, que o povo falava, e continuava indo para lá. Continuava indo no culto e nos lugares onde eles pregavam a palavra de Deus, né? Aí um dia eu fui numa igreja também, novamente com eles, e foi pregar, eu fui de homem, vestida de homem, cabelo cortado, parecido homem mesmo.
Aí quando a Fé, na hora de apresentar os irmãos, falou assim, estamos felizes pela presença da nossa irmã Regina, né, que era eu na época. Aí quando a Fé levanta eu, parecendo um machinho, né? E o povo esperando levantar uma mulher, pai, quando a Fé levanta eu, vestida de homem, né, cabelo cortado e tudo. Aí todo mundo olhava pra trás assim, todo mundo se assustavam, né? Assustaram comigo e o pastor e a pastora morrendo de rir. E até mesmo o ministério desse pastor, o nome dele é pastor Ederval Lourenço e o nome da pastora é pastora Jusileide. Amo demais eles na fé. E a igreja deles é a igreja pentecostal, uma doutrina bem rígida, né? E ele todo de terno e a pastora toda de saião e pai, todo mundo ficou olhando assim. E eu ia pra cima e pra baixo com eles, pra cima e pra baixo com eles nessa igreja. E foi gerando um desejo no coração de mudar, de mudar, de mudar. Aí tentei mudar várias vezes, não conseguia, saía novamente e não conseguia, saía novamente. E Deus falando, eu tenho promessa na sua vida, eu tenho promessa de mudança na sua vida, eu tenho promessa de mudança na sua vida. E eu, como vai acontecer isso, Deus? Tem que ser um milagre, como que isso vai acontecer, como que isso... E esperando a resposta de Deus. E por esses tempos agora, na época da pandemia, Deus me passou uma revelação, que usou até mesmo o pastor Derval para passar essa revelação para mim. Ele não falou diretamente para mim, mas a gente entende a voz do Espírito Santo de Deus. Falando que uma pessoa diante da igreja ia vir para a presença de Deus através de uma enfermidade. Nesse dia eu estava no culto, ele falou que não ia apontar a pessoa, só que eu senti. Falei assim, meu Deus, vai ser eu. Porque nessa época eu tava com o coração muito duro, eu não tava nem aí pra mais nada. Eu não tava preocupada se o mundo ia acabar, eu não tava preocupada, nada. Nenhum temor de Deus eu tava no coração, na minha vida. Aí quando é fé, né, a durona aqui, uma irmã chegou em mim, a irmã Maria Rocha, irmã Maria Rocha, ela é uma cantora evangélica, chegou em mim, ela estava até louvando o Senhor lá nessa igreja, chegou em mim e falou bem assim, e nessa época eu era até casada com uma mulher, chegou em mim e falou bem assim, eu senti de Deus que essa revelação é para você. Aí eu virei para ela e falei bem assim, você ainda tem dúvida? Eu tenho é certeza. Aí ela virou para mim e falou bem assim, e aí? Aí eu virei para ela e falei assim, deixa acontecer. Pra que eu fui falar isso, né? Eu imaginando que eu ia ficar enferma, com câncer, alguma coisa do tipo, né? Aí cheguei aqui na minha mãe e falei, mãe, Deus revelou assim, né? Porque eu acredito em profecias, porque todas que falaram pra mim se cumpriu. E eu estou vendo hoje uma profecia se cumprindo, que é a mudança de Deus na minha vida. Que foi a promessa que ele me cumpriu. E vou relembrando bem, quem tem promessa morre sim, viu, gente? Tem que ter muita vigilância, porque antes da pessoa morrer, ou antes da pessoa cair em pecado, ou antes de acontecer alguma coisa na vida da pessoa, Deus avisa. Deus, ele não deixa as pessoas enganadas. E o mesmo Deus que avisava os profetas de antigamente é o Deus que avisa nos dias de hoje também, entendeu? Aí eu falei isso e vim para minha casa. E eu já era casada com a mulher, né? Casada com ela há muito tempo. Muito tempo, se não, uns 2 anos que a gente estava casada. E nisso eu já tinha recebido essa profecia, ela estava até mesmo do meu lado. E chorando muito, chorou muito, falando que acha que sabia que Deus ia tirar eu da vida dela. E não vou citar o nome, que não convém também falar o nome dessa pessoa. Eu acho que é particular essas coisas, né? E eu recebi aquela revelação para mim, mas deixei acontecer. Passou um momento da pandemia na minha vida que eu comecei a não querer mais trabalhar, a olhar para o mundo, não ver sentido, comecei a entristecer meu coração, comecei a olhar para aquela situação e ver que não... Comecei a perguntar para Deus por que nada que eu fazia daria certo, porque eu trabalhava tanto e não conseguia as coisas. Perguntei para Deus por que tanto sofrimento na minha vida, por eu ser uma pessoa que o único defeito minha era a vida da homossexualidade. E eu era uma pessoa rodeada de gente. Você sabe o que é rodeado de gente? É você ir para um bar e sua mesa tá lotada de
tanto homem como mulher, amigos e tudo. Por causa de quê? Dinheiro, cerveja, prazeres, né? Hoje você me pergunta, você tem amigo? Tenho, posso contar nos dedos quem são os meus verdadeiros amigos. Passei uma fase difícil, né? Porque a enfermidade que Deus tinha revelado era a depressão, que eu não acreditava depressão, e nem crise de ansiedade, não acreditava em ansiedade, não acreditava em depressão, porque eu achava que tudo isso era uma frescura. Eu achava que essas coisas, não, isso aí é coisa frescuragem, isso aí não existe, isso aí é uma coisa que o povo inventa, fica querendo chamar a atenção. Não, não é. Eu tive que passar pela enfermidade para me ver que realmente isso é verdade. Isso é uma enfermidade, isso é uma coisa seríssima. Comecei a entrar em depressão. Entrei em depressão e eu acredito que Deus começou a me mostrar quem realmente era meus amigos nessa época que eu entrei em depressão. E eu procurava ajuda de um lado e procurava ajuda de outro e não conseguia encontrar ajuda nenhuma. Porque eu tomava medicamento, eu tomava tudo, mas aquele vazio, aquela tristeza, aquela vontade de suicídio, aquela voz gritando no meu ouvido, falando assim, tira sua vida, você não presta, você não vale nada, aquilo não saía do meu coração. Eu senti um vazio muito grande dentro de mim. E era 24/48, o inimigo soprando no meu ouvido. Tira sua vida, se mata. Eu nunca pensei que eu iria passar por isso. Eu fiquei 5 dias sem comer, não queria mais trabalhar, só vivia chorando no quarto. Aí, nisso, eu lembrei da revelação que o pastor tinha me passado, né? Sobre a enfermidade. Eu lembrei, falei, meu Deus, eu não acredito que a depressão vai me pegar. Então, eu entrei para dentro do quarto, ajoelhei e falei assim, Deus, tem misericórdia de mim e me cura dessa enfermidade. Porque se o Senhor me curar dessa enfermidade, eu irei pregar o teu evangelho para onde eu pisar os meus pés. Porque hoje em dia não é fácil pregar o evangelho, porque tem doutrinas de igreja, tem muitos irmãos te julgam, muitas pessoas, às vezes atrapalham o ministério do ser humano. Tem pessoas que atrapalham você levar a palavra de Deus. Estou falando, né, de igrejas, não estou falando de Facebook, WhatsApp, trabalho, não. Porque eu prego o evangelho da palavra do Senhor. O evangelho da graça eu prego no meu trabalho, onde eu passo eu prego. Não sou perfeita. Eu tenho muito defeito ainda. Ainda estou no processo de libertação, no processo de transformação, mas graças a Deus já tenho visto resultado muito grande. E também eu creio que as pessoas também têm visto. Não adianta as pessoas negar que não têm visto a transformação e a mudança de Deus na minha vida. Então, resumindo, eu passei por esse processo de depressão e até mesmo hoje eu ajudo pessoas que têm ansiedade e depressão. Muitas pessoas me procuram com essa enfermidade e eu ensino elas como lidar com isso. Mas o bom disso tudo, você tem que passar por um medicamento, tem que passar por médico, isso é bom, porque Deus colocou os médicos aqui para nos ajudar em todas as áreas de enfermidade. Mas é bom também você procurar a Deus. Eu acredito mais na cura de Deus. Eu sou uma pessoa que eu acredito mais nas coisas de Deus do que nas coisas do ser humano. Eu acredito mais na palavra de Deus do que na palavra do ser humano, entendeu? Se um homem dizer algo pra mim assim, é tal coisa, eu só acredito naquilo. Não, se Deus falou que é assim que Deus falou que é. A gente vive pela fé, entendeu? E nesse decorrer do tempo da minha depressão, eu perdi amigos. Eu achava que as pessoas me amavam, mas ninguém ama ninguém. Então eu falei, me amavam quando eu tinha dinheiro, me amavam quando eu estava na prática da homossexualidade. As pessoas me amavam quando eu estava na bebedeira, usando droga, né? Que é uma ilusão. Porque as pessoas que vivem nesse mundo vivem de ilusão. Porque quantas e quantas vezes eu estava no bar de GLS e no finalzinho da noite eu ficava olhando para todo mundo arrodeada lá,
no bar GLS e ficava falando: Deus, o que eu tô fazendo aqui? O Senhor não tem isso pra mim. Aí eu curtia, eu bebia, eu fazia tudo que tinha que fazer. No outro dia eu estava triste, de ressaca, angustiada, e todo mundo sumia. Porque as pessoas hoje em dia, elas querem você por perto só quando você tem dinheiro. Quando você não tem dinheiro ou quando você não faz nada de errado, as pessoas não querem estar perto de você. Muitas pessoas não querem ouvir sobre Deus. As pessoas querem ouvir hoje em dia beber, cachaça, fazer coisas erradas, né? Até então, hoje eu posso contar no dedo quem são os meus amigos. Então, eu entrei numa fase de depressão muito difícil e pedi graça para Deus me tirar dessa vida. E hoje eu levo o evangelho de Deus, eu não sou a favor da homossexualidade. Tenho muitos amigos gays, lésbicas e travestis. E eu não sou homofóbica. Prego para todas essas pessoas. E todas essas pessoas vê que eu tô renunciando essa prática homossexual. E tenho estado firme até hoje, graças a Deus, não para a minha glória, né? Porque nada de mim eu conseguiria, mas sim para a honra e a glória de Deus, né? Porque se não fosse Deus, eu não conseguiria renunciar essa prática. Eu era uma pessoa que fumava, hoje eu não fumo mais e nem tenho mais desejo de fumar, viu? Era uma pessoa que eu bebia, hoje eu não bebo mais e também não tenho desejo de beber. Sim, não vou mentir, luto contra a homossexualidade até hoje. E talvez eu tenha que lutar contra a homossexualidade o resto da minha vida. Você sabe por quê? Eu vou explicar. Cada um tem uma fraqueza. E cada um vai lutar contra a sua fraqueza. É igual, tipo, uma pessoa que é do corre, do mundo da malandragem, gosta de aventura, de poder. Resolve renunciar àquela prática, né, de violência, de poder, para aceitar Jesus e fazer aquilo que Cristo quer que ele faça. E sempre vai vir oferendas, vai vir pessoas para desanimá-los, vai vir pessoas para fazer com que eles desistam, né? Para que o velho homem sempre vai querer voltar. E sempre vai vir aquele pensamento: nossa, aquela vontade de você voltar para trás, sempre vai vir. O pregador que fala para você que você vai aceitar Jesus, que você vai renunciar ao pecado, que você, tudo vai mudar na sua vida, você não vai ter mais desejo carnal, você não vai ter... Isso aí não existe, entendeu? Porque tem sim. Toda pessoa tem a sua fraqueza e toda pessoa tem que lutar contra essa fraqueza. É igual eu. A minha luta é contra a homossexualidade. A pessoa que bebia, ela vai talvez lutar contra, se ela era uma pessoa alcoólatra, ela vai lutar contra o desejo do alcoolismo. A pessoa que se prostituía, não conseguia ficar apenas com a mulher, ele vai ter que lutar, se ele for casado, contra o adultério. É muitas coisas assim que pregadores pregam. Gente, o evangelho de Deus, a palavra de Deus, a graça de Deus não é mil maravilhas, não é conto de fada. Você quer saber da verdade? Vocês lêem a Bíblia, porque a Bíblia tem a lei e tem a graça. Só que a lei, se fosse pela lei, nós estava tudo condenado, tudo um pecadinho de nada que você fizesse, a gente era condenado. Hoje existe a graça. Só que a graça é aquele ditado: você pratica o pecado hoje, a graça de Deus vai te salvar como? Você se arrependendo, renunciando ao pecado e deixando a prática. Tem que pagar o preço, tem que dizer não. Infelizmente, não vou falar pra você que você vai aceitar Jesus, acabou. Você não vai sentir mais desejo, você não vai ter mais luta, não vai vir prato nenhum pra você. É ao contrário, as coisas dificultam mais ainda. Porque você já não vive aquele patamar de vida igual. Você bebia, hoje não bebe mais. Você fumava, hoje você não fuma mais. Você estava numa balada, hoje você não vai mais pra uma balada. Entendeu? Você via pornografia, hoje você não vê mais, entendeu? Mas você tem que lembrar que você é carne. Você vai sentir todos os desejos que você sentia antes. Sim, vai. Mas para isso existe o jejum e a oração. Aí vai permanecer aquilo que tiver mais forte. Se você tá andando mais pela carne,
vai a carne. Se você tá andando mais pelo Espírito, vai o Espírito. Entendeu? E como você dizer não para esse pecado? Tem como, gente, você dizer não. Você jejua, ora e fala não. Chega um prato, você fala não. Chega outro, não. É decisão. Deus te deu livre-arbítrio. Isso aí existe, gente. E outra, Deus não força ninguém servir a Ele. Você vai servir a Ele se você quiser. Maravilhas Deus vai te entregar. Deus me entregou muitas maravilhas. Uma vez eu recebi uma profecia falando bem assim, porque eu perguntava para Deus por que eu não tinha nada. E Deus me respondeu bem assim: eu não te dou nada porque não quero você nesse mundo da homossexualidade, né? Porque era o que me prendia no mundo, era a homossexualidade, mais nada. Mas se você renunciasse essa prática, que é o que eu estou fazendo agora, eu iria ter de tudo. E realmente eu vi com os meus próprios olhos, foi coisas que eu conquistei não, que Deus me deu, porque as coisas que eu tenho hoje, o que eu faço, aonde eu estou, foi Deus que me deu. Eu nunca coloco um homem na frente das coisas de Deus. Então, eu comecei a ver as coisas de Deus agindo na minha vida, realmente acontecendo. Tanto espiritualmente, como financeiramente, como carnalmente, como na saúde, entendeu? O brilho do Espírito Santo de Deus sondou a minha vida de uma forma sobrenatural. Aí o que acontece? Toda vez que eu penso, aí vem o inimigo, né? Porque sempre tem, gente, não existe. Existe o inferno, existe o céu, e existe o bem, existe o mal. Não adianta vocês pensar que essas coisas não existem, porque existe. Na sua cabeça é 3 pensamentos. Não vamos dizer pensamento, não, vozes. Uma, Deus. Outra, diabo. E outra, você. Você pode prestar atenção que na sua cabeça tem 3 vozes. Uma vem, tá aqui o prato, tá aqui o pecado. E outra vem, que é o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus. Não aceite, não troque a sua felicidade, ou o seu momento, ou a sua vida de paz. Porque quem não é casado tem a vida de paz, né? Não tô dizendo que é pra vocês não casar, gente, porque Paulo disse que não é bom que um homem fique só, mas caso ao contrário, melhor só do que mal acompanhado. Mas hoje em dia é muito difícil uma pessoa viver sozinha. Mas eu vivo sozinha, mas não pretendo viver sozinha, tá? Pretendo arrumar um companheiro. Não vou. Já tive esse relacionamento, mas infelizmente não deram certo. Devido à diferença de pensamento e de vida cristã. E um vai falar, pega, vai. Aí outra vai falar assim, não. A primeira voz, não, amanhã você pede perdão, vai dar tudo certo, né? E se não existiu amanhã? Aí o Espírito Santo de Deus vem, não troque o seu momento, não troque a sua vida de paz, a sua vida de alegria, seu nome escrito no livro da vida por momentos. Sabe por quê? A vida no mundo são momentos. Porque depois que eu entrei em depressão, eu percebi que a vida no mundo são momentos. Porque eu não tive quem bebia do meu lado, eu não tive quem usava droga do meu lado, eu não tive ninguém do meu lado quando eu entrei em depressão. Foi uma luta entre eu e Deus. É como você estivesse passando pelo deserto, só você e Deus. Mas foi necessário que tudo isso acontecesse. Porque eu vi realmente que quem ama nós é só Deus. E todo mundo vai chegar nessa fase do deserto. Todo mundo vai chegar nessa fase do deserto, que é a fase que você vai passar por luta, só você e Deus. Todo mundo vai chegar nessa fase. Pode ser a pessoa mais rica do mundo, pode ser a pessoa que tiver o dinheiro do mundo inteiro. Ela vai chegar nessa fase de ser só ela e Deus, entendeu? A minha fase dessa de ser só eu e Deus chegou. E graças a Deus, pela graça de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, hoje eu estou bem. Hoje eu sigo a minha vida bem, né? Espero que esteja muito melhor ainda daqui do decorrer para frente, porque tenho os grandes sonhos e creio que os sonhos que eu tenho são os sonhos de Deus. E se Deus cumprir, bem. Se Deus não cumprir também, amém.
O mais importante que eu acho na minha vida é ter o Espírito de Deus, e o que eu mais acho importante na minha vida é ter meu nome escrito no livro da vida. É o que eu mais importo nessa vida, é isso. É ter a presença de Deus na minha vida e eu partir dessa vida com o Espírito Santo de Deus, partir dessa vida com meu nome escrito no livro da vida. Não importa nada que aconteça na sua vida, não troque Deus por nada. Procure Deus. Não troque Deus por nada na sua vida. Seja como Jó, adora Deus num momento tão bom, num momento ruim, num momento de felicidade, num momento de tristeza, porque hoje eu penso assim, sabe? Eu não troco Deus pela minha família, eu não troco Deus por nada. É triste, tem situações na sua vida que acontecem, se você pergunta para Deus, Deus, por quê? Por que tal coisa tá acontecendo? É difícil, não é fácil. Mas não troque a paz, a presença de Deus por nada e nem por ninguém. Gente, a homossexualidade é pecado. Se vocês não renunciar, vocês não pedir perdão para Deus, vocês não deixar essa prática e morrer na prática da homossexualidade, não herdará o reino do céu. A graça que Deus fala na Bíblia, Cristo morreu pelos nossos pecados, mas ele deixou no Novo Testamento, que é a época da graça. No Novo Testamento, é a época da graça. A homossexualidade, as pessoas que adulteram, as pessoas que se prostituem, as pessoas que sensualizam, as pessoas... Sensualidade que eu tô falando pra vocês, gente, é usar roupas que faz as outras pessoas cobiçarem ela, tanto casar ou não sendo casada. Mas também não acredito que a salvação virá por roupa, né? Porque tem muitos aí que vestem roupas que dizem ser santo, mas arrota santidade, mas na verdade não tem nada de santidade, viu? Só roupa mesmo. E se não deixar a prática, gente, se não se arrepender desse pecado, não deixar essa prática, felizmente, Cristo deixou que isso não herdará o reino do céu. Não adianta, vocês podem brigar, vocês podem bater na tecla. Olha, eu tô falando isso aqui porque eu vim da homossexualidade, luto contra isso e não vou dizer pra você, independente de eu conseguir ou não, de eu permanecer firme ou não, essa palavra nunca vai mudar. A homossexualidade não é de Deus, a homossexualidade se você não deixar a prática, você não herdará o reino do céu. Mas eu também não posso dizer pra você que você vai pro inferno. Não herdará o reino do céu, mas eu não posso dizer pra você que você vai pro inferno. Porque eu não sei o plano de Deus na sua vida amanhã. Eu não sei o plano de Deus na sua vida daqui a um ano. Eu posso falar da palavra de Deus pra você, tipo, te alertar que você tá no erro, te alertar que isso é um pecado, que você pode perder a salvação, que você pode não ter oportunidade, mas eu não posso falar pra você que você vai pro inferno. Porque quantas e quantas pessoas não acreditou nas coisas que Deus ia fazer na minha vida? Nem eu mesma acreditava, porque eu não achava incapaz de alguma coisa acontecer na minha vida. Do tipo, nossa, muitos estão querendo me ver casada. Gente, eu pretendo me casar com homem. Pretendo me casar com homem. Não casei até hoje. Não sei se não foi porque não era de Deus. Não me casei por causa de diferença de doutrinas. Questão de doutrinas. Alguns não serviam, outros não queriam andar da forma certa como uma pessoa cristã. Então, para mim não serve. Ou é sim, sim, ou é não, não. A palavra de Deus é assim. Se for para mim estar na presença de Deus fazendo coisas erradas, eu prefiro ir pro mundo, desabrar nesse mundo que eu acho mais bonito, né? Porque Paulo fala sobre os desviados da palavra de Deus. Em Paulo fala sobre os desviados, e os desviados não são as pessoas que estão no mundo, tá? Lembrando vocês que as pessoas desviadas são as pessoas que estão dentro da igreja praticando coisas que não são do agrado de Deus. As pessoas desviadas, as pessoas do mundo, quem tem que dar de conta com elas são Deus, não somos nós não podemos julgar essas pessoas. E também não podemos julgar ninguém, porque o plano de Deus, cada um tem um plano na sua vida. Tem o último suspiro também, às vezes a gente não sabe o que a pessoa tá falando com Deus, às vezes a boca fala uma coisa e o coração tá cheio de outra, né? Não podemos julgar as pessoas pela aparência também, né? Que hoje em dia, nossa, a aparência é o que manda. Se a pessoa tiver
adequada ali, uma doutrina, alguma coisa do tipo. Aquela pessoa ali é santa, aquela pessoa ali, mas não sabe dos pecados ocultos. Eu também posso ter pecado oculto, você não sabe, então a gente não podemos julgar ninguém, entendeu? A gente devemos alertar as pessoas. Porque hoje em dia, as pessoas pregam sobre a homossexualidade. Eu acredito que o profeta tem que pregar aquilo que vive. Você está vivendo a homossexualidade? Você está lutando contra a homossexualidade? Prega contra a homossexualidade. Você está tendo uma vida santa com Deus, lutando contra a homossexualidade? Prega isso. Agora tem pregadores que pregam uma coisa que nunca nem viveu. Prega que quem não vê, nunca viveu a homossexualidade, tem que pregar assim, ó. Na Bíblia relata tal coisa que a homossexualidade não é de Deus. Acabou. Você não tem que explicar nada sobre a homossexualidade. Você nunca viu a homossexualidade. Não vem me dizer que a homossexualidade é frescura, que a homossexualidade é escolha, porque a Bíblia não relata o que é a homossexualidade. Cristo só diz para não fazer e diz que é um desejo carnal. Não explica mais nada sobre esse desejo, não explica mais nada. Então, sim, a gente tem que pregar o que está na Bíblia e pregar o que está vivendo. Se está vivendo prosperidade, pregue prosperidade. Agora, o ruim é da pessoa não entender nada sobre o assunto, né? E ainda pregar uma coisa que não está nem vivendo. Igual eu vivo e luto contra a homossexualidade. E sei que a maioria das pessoas que vivem no mundo da homossexualidade sofrem por isso. Então eu não acredito que a homossexualidade seja uma escolha, porque se fosse uma escolha, ninguém precisava buscar a Deus para renunciar a esse pecado. E aonde surgiu o pecado, transbordou a graça. Tipo, eu tenho esse pecado da homossexualidade para lutar contra ele, então através da luta contra a homossexualidade, vai transbordar a graça de Deus na minha vida. Porque é pela graça que a gente conseguimos renunciar a essas práticas. Você que adultera, você que prostitui, você que luta contra todos os tipos de pecado, a graça faz com que você consiga renunciar a esse pecado. Não vem me dizer que é por força própria, não é por conta própria, porque eu não acredito nisso. Eu acredito que a pessoa tem sim que ter força de vontade para parar, né? Mas primeiro vem o desejo no coração. Por isso que Deus diz ao Samuel assim, que ele não vê como o homem vê a aparência, ele sonda o coração. Porque eu conheço muitas amigas que estão ainda vivendo a homossexualidade, mas os desejos do coração delas são imensos de sair dessa vida. O que eu digo para elas? Continue com esse desejo, continue indo para a igreja, mesmo você estando em pecado, vai para a igreja, vai ouvir a palavra de Deus. Para vocês, pregadores que preguem contra a homossexualidade, cuidado conforme vocês pregam contra a homossexualidade, porque a palavra do Senhor é mansa, o fardo do Senhor é leve. E dependendo da pregação que você pregar para um homossexual, de vez você salvar a vida dele, você vai matá-lo. Porque tem muitas pessoas que ouvem isso, né? Você vai pro inferno porque você é homossexual, porque é isso que luta. Gente, não herdaram o reino do céu. Infelizmente, a palavra do Senhor, a gente não podemos passar a mão, mas a gente não devemos deixar de amar essas pessoas, de acolher essas pessoas, dessas pessoas virem na sua casa e você não abrir a porta para ela entrar. Eu nunca vi um evangelho desse. O evangelho da graça de Deus não é esse, o evangelho de Deus é o misericordioso, entendeu? Agora, assim, eu não concordo com zombaria. As pessoas que são e que estão na prática da homossexualidade, ficar se zombando de Deus ou pregando que isso é de Deus, que isso aí eu não concordo. Eu acho isso uma falta de respeito, porque até mesmo quando eu vivia no mundo da homossexualidade, mesmo eu no mundo, eu respeitava. Eu nunca falei que isso era de Deus. Eu sempre tive temor. Não adianta. Independentemente de você, de qualquer prática de pecado que você estiver praticando, a palavra de Deus é uma só, ela nunca vai mudar. A homossexualidade é pecado, a prostituição é pecado, a pornografia é pecado, o adultério é pecado. Para você ter uma ideia, adultério é abominável como o pecado da homossexualidade. E relembrando,
para quem muito bate na tecla, né, da homossexualidade, mas vive adulterando, vive se prostituindo, vive na pornografia. Lembrando a vocês, o pecado da homossexualidade será medido da mesma forma do pecado da prostituição, do adultério, da pornografia, da falsa testemunha, da calúnia, da pessoa que tira a vida de outra pessoa inocente, entendeu? Então, tipo assim, gente, vamos olhar para os nossos olhos, para a trava dos nossos olhos, para depois tirar a trava do olho do irmão e ter cuidado, cuidado. Eu digo pra você, gente, eu luto contra a homossexualidade, não vou mentir, não. E a pessoa que envolver comigo, o varão, a pessoa, o homem que se envolver comigo, ele vai saber do meu passado, porque eu não vou mentir, porque tem pessoas que mentem sobre o passado. Tem pessoas que não falam sobre a vida deles. Ah, já fui homossexual. Ninguém tem coragem de falar isso. Fica escondendo a sua vida da homossexualidade do passado para ver se acha alguém. Se a pessoa te amar, ela vai ficar com você sabendo do seu passado e outra, vai te ajudar a sair dessa vida. Tá entendendo? Agora, se ela não te amar, ela vai querer você por querer. Primeiro, eu peço para Deus sempre assim, Deus, se não for uma pessoa para me amar do jeito que eu sou, nem precise chegar até mim. Porque tô linda, maravilhosa aqui. Nossa, eu também tô me amando me ver aqui no vídeo. Mas vai ter dias que eu não vou estar assim, vai ter dias que eu vou estar todo bagunçado. Entendeu? Então, assim, gente, infelizmente, eu agradeço. Hoje eu estava aqui no meu barraco, que Deus me deu, graças a Deus, pintando as paredes aqui, tirando alguns detalhes da parede. E Deus tocou no meu coração para me fazer esse vídeo. Não sei se eu tô preparada, na verdade eu acho que profeta nenhum tá preparado para pregar ou falar algo de Deus. E é o Espírito de Deus mesmo que usa para falar alguma coisa. Porque ninguém é digno. Eu não acredito que ninguém é digno, porque todos nós somos pecadores. Nós erramos todos os dias da nossa vida, nós erramos. Todos os dias eu peco. Mas existe pecado para a morte e pecado que não são para a morte. Porque se todo mundo fosse santo, ninguém estaria aqui na terra. A gente já teria todo mundo sido arrebatado, já estaria no céu. As coisas estão difíceis. Então Deus tocou no meu coração para fazer esse vídeo. Espero que vocês escutem esse vídeo com carinho, com dedicação. Foi meio longo, mas foi o jeito que eu consegui expressar e falar um pouco da minha vida. Muitas pessoas vão se espantar, né, de eu estar falando aqui no vídeo, mas eu quero dizer a todos vocês que busque a Deus, tente sair dessa vida, porque lá no mundo, todo mundo é amigo de vocês, gente. Quando vocês começarem a passar a fazer as coisas que agradam a Deus, todo mundo se afasta. Entendeu? Aí vai ter só você e Deus e mais ninguém. E eu vou dizer, Deus é o suficiente na vida da gente. Deus preenche vazio, Deus preenche solidão. Eu era a pessoa que eu queria viver rodeada de pessoas porque eu me sentia só. Hoje, lógico, tem a tal da companhia, né? A solidão que às vezes eu sinto é de alguém do meu lado, mas é companheiro, né? Companheiro, não é de amizade. Amizade eu tenho, amo minhas amizades verdadeiras, lógico. Amo também as pessoas que não me amam, também amo. Não desejo nada mal para elas, oro por todas elas, graças a Deus. E pretendo, se Deus quiser, que eu permaneça firme, forte diante da presença de Deus. E que Deus venha fazer grandes obras na minha vida, grandes maravilhas. E que a minha vida venha ser direcionada por Deus. Porque eu vou ser bem sincera pra vocês, gente, eu não estou forçando nada, tá tudo acontecendo naturalmente. Eu quero dizer pra todas as pessoas que são homossexuais e que me conhecem, que eu oro por vocês. Às vezes vocês não sabem, mas eu oro por vocês, tá bom? Não tô falando isso aqui pra dizer que eu sou santa, que eu sou isso, aquilo outro, não. Tô falando isso aqui porque eu oro por vocês mesmo. Porque eu acredito na libertação do homossexual. Eu acredito que uma pessoa pode renunciar a esse pecado, que a pessoa pode deixar essas práticas sim. Eu acredito que uma pessoa pode mudar. E eu acredito na salvação de uma pessoa homossexual até no último suspiro dela. Eu acredito. Porque Deus é misericordioso, gente. Deus salva um estrupador, Deus não vai salvar um homossexual. Deus salva sim, gente. Deus é misericordioso. Mas só que existem pessoas que brincam com Deus e pessoas que não.
existe uma grande diferença, entendeu? De você brincar com Deus, de você não conseguir sair do pecado, de você não ter força. Existe diferença entre zombaria, entre um vacilo, um deslize, eu errei, eu falhei. Existe diferença com muitas coisas disso, entendeu? Então, assim, quero dizer para vocês que Deus pode mudar a vida da gente, sim. Nunca imaginei que eu poderia estar fazendo esse vídeo aqui, falando algo de Deus para vocês. Eu comuniquei o meu pastor, que é o pastor Ederval Lourenço, e a minha pastora Josileide, que amo eles demais, né? E falei pra eles que eu ia fazer esse vídeo. Ele falou assim que ficaria muito feliz de eu estar fazendo esse vídeo, né? Não pensei que eu ia ter coragem de fazer esse vídeo igual eu tô fazendo. Espero que vocês consigam ver esse vídeo. E é isso aí, gente. Vamos lutar, vamos orar, vamos buscar a Deus, porque Jesus está voltando. E os sinais estão aí, na natureza, nas pestes, nas fomes. Mas tem pessoas que falam assim, mas já ouço isso 50 anos, 100 anos, já ouço isso até hoje. Eu ouvi isso também muitas e muitas coisas lá atrás. Mas eu nunca imaginei que eu estaria viva para ver as coisas que estão acontecendo hoje. E você não quer ser enganado? Você quer saber da verdade? Leia a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Você nunca mais vai ser enganado. Você vai saber o que você vai ter que fazer para você deixar de pecar. Você vai saber o que você vai ter que fazer para ser próspero. Na Bíblia fala sobre tudo. Tudo na Bíblia fala. E eu passei a ler, eu sou uma pessoa que eu leio muito a Bíblia, mas eu não sei gravar versículos. Às vezes eu tenho que anotar, né, para saber. Leia Romanos, leia o livro de Romanos todo, que eu li e eu fiquei muito maravilhada. Lá explica Deus sobre a lei, sobre a graça. E hoje eu vivo a graça, viu, gente? Não sou religiosa, vivo a graça de Deus, sei definir o que é lei, o que é graça, o que é pecado, o que não é, o que pode, o que não pode. Sei definir qual que é o pecado que eu posso perder minha salvação, o que eu não posso vacilar, como fazer para não pecar. A Bíblia diz tudo. A Bíblia é um dicionário de Deus. A Bíblia é a boca de Deus. Se vocês lerem, vocês vão descobrir muitas verdades, muitas mesmo, que eu nunca imaginei descobrir, eu descobri na Bíblia. Então, assim, quero mandar um beijo para todas as pessoas que vivem na vida da homossexualidade. Quero dizer que Deus é misericordioso e que Deus te ama. Deus tem plano na vida sua. Deus tem uma mudança de vida na sua vida, entendeu? Deus quer tirar você desse caminho e te colocar em outro caminho. Deus é misericordioso. E Deus veio para você, Jesus veio para você. Jesus veio foi para os pecadores. Jesus veio para os doentes. Os justos já estão justificados. Se você já se diz ser santo, você não é santo, gente. A gente está lutando para a salvação. Porque se você fosse santo, você não estaria aqui na terra. Você está lutando para ser salvo. Todos que estão aqui estão lutando para ser salvo. Entendeu? Mas vamos continuar firme em oração, em jejum, buscando a Deus e renunciando às práticas do pecado. A gente obter a salvação. Não preocupe muito com a vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo não existe data. Preocupe com a sua partida, porque também a gente não sabemos se a gente iria e vamos amanhecer vivo amanhã. Quando a gente for fazer algo de errado que desagrade a Deus, pense assim: e se eu morrer na hora? Porque se morrer na prática do pecado, não há salvação. Mas se existir o amanhã, se for da permissão de Deus, você se arrepender e pedir perdão, existe. Mas se não houver o amanhã, você sabe como é que está escrito o seu destino, a sua vida? O que vai acontecer com você amanhã? Não sabe. Então, gente, vamos continuar firme. Eu quero agradecer a todo mundo. Espero que todo mundo veja esse vídeo. Foi longo, mas é contando um pouquinho da minha história. Beijo pra vocês. Tchau, tchau.